Olá, meu nome é Simone e no vídeo de hoje temos um exercício sobre integrais, que método usar. O exercício pede para calcular a integral de arcosseno de raiz de x dx. Então, novamente, temos uma integral onde não é fornecido o método de integração que nós devemos usar para resolvê-la. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar entre os métodos de integração que nós temos aqui, qual é o mais apropriado para resolver essa integral. E aí vamos começar pelos menos prováveis. Então, vamos começar por frações parciais, que são as integrais quando eu tenho integral de um polinômio sobre outro, dx, e nós vemos claramente que não é o caso aqui da nossa integral. Então, esse método de frações parciais está descartado. Depois passamos para a substituição trigonométrica, e a gente sabe claramente que essa integral não envolve termos de raiz quadrada de u ao quadrado menos a ao quadrado, raiz quadrada de u ao quadrado mais a ao quadrado, e raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado. Então, a gente não pode aplicar a substituição trigonométrica diretamente aqui nessa integral. Bom, então, vamos cancelar aqui substituição trigonométrica e vamos passar para integrais trigonométricas. Essa integral envolve senos, cossenos e potências de senos e cossenos? Não, né? Então, não é uma integral trigonométrica, então a gente não pode aplicar o método de integrais trigonométricas. É uma integral por partes? Bom, eu não sei se nós podemos resolver essa integral por integração por partes, mas lembrem que lá na playlist de integrais por partes, vocês vão encontrar a integral de arcosseno de x dx, tá? Ou seja, muito parecida com essa que nós temos, porém aqui na integral fornecida, o arcosseno, o argumento dessa função é raiz de x e não exatamente x. Então, só essa diferença entre essas duas já está nos dando uma indicação que nós temos que fazer uma mudança de variáveis para tirar essa dificuldade que nós temos aqui nessa integral, que é essa raiz de x. Então, isso já está nos dizendo que nós precisamos fazer uma mudança, chamando a raiz de x de uma nova variável, que eu vou chamar de t, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer, primeiro, uma substituição de variáveis. Então, eu vou limpar aqui a minha tela para a gente começar a trabalhar a substituição de variáveis. Então, vamos lá na substituição. Então, eu vou escrever aqui que eu vou fazer uma substituição de variáveis. Então, substituição, tá? E aí, vamos começar chamando a minha nova variável t de raiz de x. Bom, então, se eu chamo raiz de x de t, essa função vira arcosseno de t, tá? Agora, nós temos que escrever dx em função da minha nova variável t. Então, vamos lá escrever. Eu vou derivar essa equação aqui, t igual a raiz de x. Então, vai ficar dt igual a 1 sobre 2 raiz de x, que é a derivada de raiz de x, dx. Agora, não podemos esquecer que raiz de x é t. Então, se eu isolar dx, eu vou ficar com dx vai ser igual a 2t dt. Tá? O que eu fiz? Eu passei esse 2t multiplicando aqui o primeiro membro, tá? Bom, com isso, eu já posso, então, substituir a variável na minha integral dada, tá? Então, vamos escrever isso. Então, a integral de arcosseno de raiz de x dx vai ser igual a quê? Integral de arcosseno de t, tá? Porque raiz de x é t, vezes o meu dx, e o dx é 2t dt. E aí, eu vou colocar aqui uns parênteses, só para destacar que esse 2t está multiplicando todo o arcosseno de t, tá? Só para ter cuidado. Então, isso aqui eu ainda posso escrever, colocando 2, a constante para fora. Isso é 2 vezes integral de t, arcosseno de t.
t dt. E aí, nós chegamos nessa integral aqui, que não é uma integral imediata, tá certo? Não dá para resolver de forma imediata. E nós temos que analisar que método nós vamos usar para resolver essa integral. Note que dessa vez não dá para resolver pelo método da substituição, porque eu tenho t aqui e tenho t aqui fora. Se eu tivesse t ao quadrado aqui e t aqui fora, aí ficaria evidente que eu poderia usar o método da substituição, mas não é o caso aqui, tá? Então, repare, eu tenho um produto de duas funções, onde eu não posso simplificar por manipulação algébrica, nem por identidade trigonométrica, e não dá para resolver por substituição de variáveis. Logo, quando isso acontece, a gente pode aplicar o método de integração por partes. Então, vou escrever aqui, integração por partes. E aí, eu vou chamar essa integral aqui de 1, tá? Nós vamos resolver aqui embaixo e depois o resultado eu volto aqui para cima para escrever aqui no lugar da integral, tá? Bom, se nós vamos resolver pelo método de integração por partes, então vamos logo escolher quem vai ser o meu u e quem vai ser o dv. Vamos usar o método LIAT. Então, aqui eu tenho t na integral, que eu represento pela letra A, é um polinômio. E aqui eu tenho ar cosseno de t, que eu represento pela letra I, que é a função trigonométrica inversa, tá? E aí, a gente sabe que quando a gente lê a palavra LIAT, primeiro a gente passa pelo I, depois pelo A. Então, a função U que você vai escolher é a função ar cosseno de t. Então, vamos lá escrever isso. Então, vamos fazer aqui por partes, mas aqui embaixo deixando um espaço para a gente depois colar a solução aqui. Então, vou escrever aqui embaixo, segundo método, que vai ser integração por partes. E aí, eu chamei a integral de 1, tá? Então, t ar cosseno de t, então 1 é a integral t ar cosseno de t dt. E aí, nós vimos que nós escolhemos a função u era ar cosseno de t. Então, meu du é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado dt. E a função que nós vamos integrar, a dv, é t dt, e, portanto, v é 1/2 de t ao quadrado, tá certo? Então, nós temos todos esses dados que nós vamos colocar na fórmula de integração por partes. Então, só para lembrar, a fórmula é integral de u dv é u vezes v menos integral de v du. Então, é o que nós vamos fazer agora. Então, integral 1 vai ser igual a u vezes v, lembrando que u é ar cosseno de t, e v é 1/2 de t ao quadrado, então 1/2 de t ao quadrado ar cosseno de t, menos integral de v vezes du, que é isso tudo, tá? Então, eu vou colocar esse 1/2 aqui para fora. Então, 1/2 de t ao quadrado vezes 1 sobre raiz de 1 menos t ao quadrado, e aqui dt. Vou colocar aqui em cima dt, tá? Ok, agora vocês estão vendo que apareceu uma outra integral não muito simples também, que não dá para a gente resolver de forma imediata. Então, novamente, nós temos que ver que tipo de método nós vamos usar para resolver essa integral. Deixa eu chamar essa integral nova aqui de integral 2. Que método nós vamos usar para resolver essa integral? Então, se vocês se lembram lá do início que eu falei dos métodos, o método de substituição trigonométrica, ele pode ser aplicado porque essa função, ela envolve raiz de 1 menos t ao quadrado. Então, aí nós podemos usar a substituição trigonométrica.
Então, deixa eu fazer aqui a observação. Eu vou fazer uma substituição trigonométrica, tá? Então, vamos resolver essa integral 2 mais lá embaixo. Depois que eu encontrar a solução, eu volto aqui para escrever o resultado e encontrar a integral 1, tá? Então, vamos escrever mais lá embaixo o terceiro método que nós vamos usar. Então, terceiro, substituição trigonométrica. Então, a integral que nós vamos resolver, integral 2, é t ao quadrado vezes 1 sobre raiz de 1 menos t ao quadrado dt. Bom, e agora vamos lembrar daquilo que nós vimos lá em substituição trigonométrica. Quando nós temos integral do tipo 1 menos t ao quadrado, a gente faz que tipo de substituição? A gente chama t de seno de θ, tá? Então, é isso que eu vou escrever aqui embaixo. Então, t igual a seno de θ. Calculando a derivada para achar o meu dt em função da nova variável, eu tenho que dt é cosseno de θ dθ. Ok, agora eu quero saber quem é 1 menos t ao quadrado, raiz disso tudo, né? Então, raiz de 1 menos t ao quadrado é raiz de 1 menos, mais t é seno de θ, então fica 1 menos seno ao quadrado de θ, igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ. E raiz disso é cosseno θ, tá? Ok. E agora nós já estamos prontos para substituir a variável na integral. Então, vamos fazer a conta. Vou passar aqui uma linha para isolar isso. Então, a integral t ao quadrado é, lembrando aqui t é seno θ, fica seno ao quadrado de θ, vezes 1 sobre a raiz, mas a gente viu que a raiz é cosseno de θ, vezes dt, que é cosseno de θ dθ. Tá bem aqui, meu dt é cosseno de θ dθ. Agora, vamos fazer as simplificações que nós podemos fazer. Aqui, cosseno θ, eu posso cancelar com cosseno θ, e essa integral, então, fica simples, integral de seno ao quadrado de θ dθ. Bom, e aí, eu vou lembrar que existe uma identidade trigonométrica que diz o quê? Que seno ao quadrado de θ é 1/2 menos 1/2 de cosseno de 2θ. Então, vamos integrar essa função, tá? Então, integral de 1/2 dθ, tá? Da primeira parcela, vai dar 1/2 de θ, menos a segunda parcela, eu tenho essa constante, eu vou repetir, menos 1/2, que multiplica integral de cosseno de 2θ. Integral de cosseno de 2θ é 1/2 de seno de 2θ, tá? Então, isso aqui vai ser, portanto, 1/2 de θ, só repetir a primeira parcela. Agora, eu vou escrever assim, menos 1/2 vezes 1/2. Agora, eu quero saber o seguinte, quem é seno de 2θ? Tem alguma identidade trigonométrica? Tem, né? Que é 2 seno de θ cosseno de θ. E aí, reparem só, eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Então, a resposta final é 1/2 de θ menos 1/2 seno θ cosseno θ. Bom, e a gente para por aqui? Não, né? Por quê?
porque a minha variável original, aquela onde eu comecei, ela está na variável t, e eu quero voltar para essa variável. Eu tenho que substituir θ por t. Agora, o que eu preciso? Eu preciso saber quem é θ em função de t, preciso saber quem é seno θ, quem é cosseno θ. Então, vamos escrever aqui embaixo aquilo que nós já sabemos. Seno θ, lembra aqui, ó, é a própria definição da variável t. Então, isso aqui é t. Cosseno θ, a gente já tem? Tem, né? Que cosseno θ é raiz de 1 menos t ao quadrado, tá? Então, raiz de 1 menos t ao quadrado. Ok, mais alguma coisa? Tá faltando quem saber quem é o θ. Então, vamos fazer a conta aqui embaixo. Repare, eu sei que seno de θ é igual a t, tá? Tá aqui, eu só copiei daqui na definição da minha variável. Então, isso θ, eu quero saber quem é θ, é arco seno de t, tá? Então, a gente já pode escrever o resultado final na variável t. Então, isso é 1/2 de arco seno de t, menos 1/2 de t, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado. Bom, e agora eu vou pegar esse resultado, que é o resultado da integral 2, eu vou copiar, e agora eu vou achar aqui a solução da integral 1. Lembra, gente, a solução da integral 1 é 1/2 de t ao quadrado arco seno de t, menos 1/2 da integral 2, que a gente acabou de encontrar a solução. Então, eu vou colar aqui a solução que a gente acabou de encontrar. Então, 1 vai ser, vou repetir a primeira parcela, 1/2 de t ao quadrado arco seno de t, menos 1/2, que multiplica, agora eu vou colar o resultado, vezes, vamos colocar aqui os parênteses, tá? Então, menos 1/2, o resultado aqui da integral 2. Então, isso vai ser quem? Vamos colocar agora aqui a resposta final. A integral 1 vai ser, repito a primeira parcela, arco seno de t. Agora, na segunda parcela, vai ficar menos 1/4 arco seno de t, mais 1/4 t raiz de 1 menos t ao quadrado. Bom, e aqui tá, então, a solução, tá? A solução da minha integral 1. Reparem que a integral 1, ela está ainda na variável t. Agora, eu vou pegar esse resultado aqui da integral 1, tá? E vou colar lá em cima, no início do meu exercício, tá aqui a integral 1, tá? A integral 1 tá aqui, vou colar a resposta aqui e achar, então, a solução final da minha integral arco seno de x, arco seno de raiz de x dx. Ok, então, a integral de arco seno de raiz de x dx vai ser quem? Igual a 2 que multiplica. Reparem que eu tô fazendo 2 que multiplica o resultado da integral 1. Agora, deixa eu colar a resposta da integral 1. Então, aqui tem a integral 1, vou só retirar aqui esse i igual e vou, então, multiplicar aqui por esse 2, tá? E aí, eu vou colocar aqui os parênteses para dizer que esse 2 está multiplicando todo o resultado da integral 1. Então, isso é igual a... Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 2 por todo esse valor que está aqui entre parênteses. Vai ficar t ao quadrado arco seno de t, menos 1/2 arco
seno de t, mais 1/2 t raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado, tá? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero voltar para minha variável original, que é a variável x, porque a minha integral está na variável x. Mas quem é t? T é raiz de x, então eu vou apenas substituir t por raiz de x. Então, vamos lá fazer isso. Então, o resultado final vai ser assim. T ao quadrado é raiz de x ao quadrado, que é x, arco seno de t, que é raiz de x, menos 1/2 de arco seno de t, que é raiz de x, mais 1/2 de t, que é raiz de x, vezes raiz de 1 menos t ao quadrado, que é raiz de x ao quadrado, que é x, tá? A gente, mais uma constante aqui. A gente ainda pode reescrever isso aqui, eu vou só ajeitar esse produto dessas duas raízes, tá? Vai ficar x arco seno de raiz de x, menos 1/2 arco seno de raiz de x. Agora, a última parcela que eu vou fazer, quando eu tenho uma raiz multiplicada por outra, eu posso colocar x multiplicado por 1 menos x dentro de uma mesma raiz. Então, vai ficar x menos x ao quadrado dentro da raiz. Mais uma constante, porque eu estou resolvendo uma integral indefinida, tá? Então, gente, vocês tiveram aqui um exercício para calcular uma integral em que nós precisamos usar 3 métodos: substituição de variáveis, substituição comum, depois integrais por partes e depois uma substituição trigonométrica, né? O que vocês acharam desse exercício? Então, deixem aqui nos comentários a sua opinião. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem deixar aqui nos comentários e eu respondo assim que for possível, tá? E mais para frente teremos mais exercícios interessantes como esse. Então, até os próximos vídeos.